Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando nesta quarta-feira, dia 18 de maio de 2022, com a nossa Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Hoje é quarta-feira da quinta semana da Páscoa. O texto do Evangelho de hoje é João 15, capítulo 15, versículos de 1 a 8. Aproveite, enquanto você procura também aí, não deixe de deixar o seu joinha, o seu like, para que o nosso vídeo chegue a mais pessoas. Vamos então à proclamação do texto da Palavra de Deus no Evangelho de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto, meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje o Evangelho nos apresenta Jesus com a imagem da videira. E Jesus diz que ele é a videira verdadeira. Ontem nós já até falamos, quando Jesus fala disso, eu sou verdadeiro. Porque ele está chamando a atenção que pode ter muita coisa e muita gente por aí se apresentando com aquelas características, mas não são verdadeiras. Ao contrário, Jesus é a videira verdadeira. Nós então temos aí essa palavra, né? Jesus é a videira verdadeira. A imagem da videira nos fala tanto do passado quanto do presente. Em termos do passado, nós encontramos Jesus, que toma o lugar de Israel, que era a videira de Deus. Mas Israel era a videira de Deus e o que fez? Não produziu os frutos necessários. Então, agora Jesus produz o fruto necessário, que é a salvação da humanidade. E se tratando do presente, os discípulos então são convocados a permanecerem em Jesus como ramos e no relacionamento com Jesus produzir frutos e terem vida. Porém, também precisamos ficar atentos. Este texto é um alerta
contra tentações futuras, porque nós podemos correr o risco, inclusive, de buscar adesões fora de Jesus. Jesus vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece como ramo unido em mim não pode fazer nada. Jesus é a videira verdadeira. Volto nesse assunto porque são 7 expressões que Jesus usa e nós vamos encontrá-las no Evangelho. Jesus diz: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. 6. E eu sou a videira verdadeira. 7. A união com Cristo nesta videira verdadeira é que nos garantirá produzir frutos. Por isso, a palavra, o verbo que vai aparecer muito aqui neste texto é permanecer. Estar em união, em profunda união com Cristo. E isso marca que também não só é um imperativo, mas é uma realidade grandiosa. Nossa união com Cristo é profunda, é orgânica, é vital. Nossa vida, pela graça batismal, está unida de uma forma muito especial a Cristo. Vamos ainda, nessa nossa meditação, destrinchar um pouquinho, brevemente, recordando aqui, cada uma dessas palavras principais que Jesus usa. Eu sou a videira. O objetivo da videira é o quê? É produzir uvas, para que elas sejam usadas como fruto e como vinho. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Uma imagem, como já dissemos, muito cara ao povo de Israel, que era considerado a vinha do Senhor, mas não produziu os frutos. É Jesus quem vem produzir os verdadeiros frutos. Depois Jesus fala dos ramos. Os ramos somos nós que permanecemos unidos em Jesus. Um ramo sozinho, ele é frágil, ele é infrutífero. O ramo sozinho, ele não vai produzir fruto. Ele vai secar, ele vai morrer. Agora, unido à árvore, à videira, ele produzirá fruto. Jesus fala também do agricultor. O agricultor é o Pai, é Deus. Deus cuida da videira. O agricultor não bota fogo na videira. O agricultor não joga algo para destruir a videira. Ao contrário, ele cuida da videira. É claro que esse cuidado, às vezes, é exigente, porque ele tem que podar, ele tem que limpar, ele tem que sustentar os galhos para que produzam frutos. E os frutos, Os frutos são a resposta do propósito da videira. Nenhuma videira foi feita para ser madeira, para ser de ornamentação ou para ser lenha. Ela foi feita para produzir frutos. No fundo, também fica para nós isso. Nenhum de nós está neste mundo só para passear, só para usufruir de tudo isso assim, de qualquer maneira. Nós temos uma missão: produzir frutos. Nós fomos unidos a Cristo pelo batismo também, não foi simplesmente por um rito mágico ou por uma celebração social, mas para produzir frutos. Destacamos nesse texto ainda, e isso serve para o nosso crescimento espiritual, o Pai, o agricultor, está trabalhando na vida dos discípulos para que em Cristo nós possamos produzir fruto, porque Cristo é a videira
Então, para que nele nós possamos produzir os frutos. E os discípulos são ramos que, unidos em Jesus, serão capazes de produzir esse fruto. E o pai, que é o agricultor, ele poda, ele limpa, ele levanta os ramos. A poda é justamente quando Deus vai nos purificando, porque quanta maldade, quanto pecado, quantas coisas vão dominando dentro de nós, né? Deus limpa, assim como o agricultor limpa a videira, que se ela estiver cheia de folhas demais, o sol não penetra e não vai produzir bons frutos, ou não vai produzir muitos frutos, né? Então, Deus também nos limpa, nos purifica, para que de fato a gente seja capaz de produzir bons frutos. E levanta. O agricultor, ele não corta um galho por acaso. Muitas vezes, quando o galho começa a cair, encostar no chão, para que a lama, para que a poeira não estrague o galho, o que ele faz? Ele levanta o galho, amarra, né? Porque Deus não quer perder nenhum de nós, Deus não quer jogar fora a gente assim, de qualquer maneira. No fundo, o propósito desta limpeza diária que Deus faz em nós é para quê? É para que a gente seja capaz de produzir mais frutos. E para a gente terminar a meditação, vamos voltar ao verbo que aparece 10 vezes em 11 versículos. É o verbo permanecer. Não se trata de nós fazermos mais para Jesus, mas da gente estar mais com Jesus. Permanecer em Jesus, vamos produzir os frutos necessários. E agora a nossa segunda parte da Academia Espiritual, 3 passos para rezarmos esta palavra que foi proclamada e meditada. Primeiro momento, o alongamento. Convido você a se colocar na presença de Deus, invocar o Espírito Santo, fazer um silêncio amoroso diante do Senhor. Segundo passo, o aquecimento. A partir desta palavra de João 15, 1-8, o Senhor nos faz um apelo. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O Senhor nos apresenta uma condição. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis produzir frutos. Precisamos estar em intimidade, em unidade, em comunhão com Jesus. E nos faz também uma advertência. Não é para nos colocar medo, mas é uma advertência para que nós façamos o caminho melhor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. Não é que Deus quer nos cortar ou que Deus vai mandar alguém para o inferno no fim dos tempos. Mas é quando o ramo não permaneceu unido a Deus. E agora o terceiro passo, treinamento, façamos disso tudo uma oração. Senhor, aqui estamos na Tua presença. Aqui estamos, Senhor, disponíveis à Tua graça, à Tua bênção e à missão que nos chama, permanecer contigo. Ajuda-me, Senhor, pela oração, pela intimidade convosco, pela vivência da fé, a permanecer sempre unido a Ti. Eu preciso, Senhor, dessa graça. Eu insisto e rogo, Senhor, que eu possa permanecer em Ti, Jesus. Tantas vezes os pensamentos, as palavras, as ações e tantas coisas à minha volta tiram de mim esta comunhão contigo. Ajuda-me, Senhor, socorra-me e dá-me a graça de permanecer em Ti. Que eu reconheça, Senhor, os Teus cuidados, até mesmo quando estes cuidados são dolorosos, porque estás me podando, porque estás me purificando. Que eu reconheça, Senhor, os Teus cuidados e que eu esteja aberto a esses cuidados para que eu cresça, para que eu produza os frutos que esperas de mim.
Purifica-me, Senhor, te peço. Purifica-me pela tua palavra, como dissestes. Purifica-me para que eu escute a tua voz e produza os frutos que espera de mim. Escuta, Senhor, a minha oração. O Senhor nos disse: pedi e o Pai vos dará. Escuta, Senhor, a minha oração, pois o que eu peço é permanecer em Ti e ter a graça e a capacidade de produzir os frutos. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.